Olá! Agora nós vamos falar como essa questão da aprendizagem ela pode ser vista, né, na, na deficiência e na aprendizagem no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre a importância da gente entender, da gente ter conhecimento referentes a esse processo de aprendizagem. E aí a gente tem estudiosos, né, que vieram aí antes de nós e trouxeram muitas informações para nos ajudar aí nesse desenvolvimento, certo? No nosso trabalho mesmo, em sala de aula. Então, primeiro eu gostaria de falar de Piaget. Então, Piaget, ele veio e nos ajuda com a parte biológica, entendendo que esse corpo, ele se desenvolve, certo? Então, para que a gente tenha uma aprendizagem, a gente precisa, e aí Piaget vem trazendo essas informações para a gente, né? Que nossa parte neurológica esteja desenvolvida e também a motora. Então, a conexão dessas duas áreas que estão em desenvolvimento, elas vão favorecer a aprendizagem. Senão, a gente vai ter aí dificuldades na aprendizagem, certo? Porque vamos dizer, o nosso aparelho, né, o nosso corpo de aprendizagem, que é o nosso corpo inteiro, certo? Ele não está maduro o suficiente. Então, o Piaget fala da maturidade, né, que nós precisamos ter como seres biológicos que se desenvolvem para a aprendizagem, certo? Então, Piaget foca muito nessa questão do nosso corpo, do nosso desenvolvimento, tudo isso. E aí depois a gente vem Vygotsky falando sobre essa questão que, sim, a gente tem a nossa parte biológica, mas nós precisamos de desenvolvimento e maturidade também na nossa área psicológica, certo? E aí ele vem falar da nossa mente, que ela precisa se desenvolver, tá? Que ela precisa ter uma maturidade também para aprender, né? E eu vou fazer um outro vídeo específico para a gente falar do que Vygotsky fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é muito interessante para que a gente possa trabalhar aí no desenvolvimento das crianças, certo? E aí ele vem falar sobre isso, né? Então, depois dele, a gente tem um outro estudioso que é muito interessante, teórico, que é Henri Vallon, certo? Vallon vem falando, vem integrando esse corpo. Então, nós não somos um corpo só biológico, mas nós somos um ser em totalidade. Então, nós precisamos entender essa nossa criança em totalidade. Então, o que acontece? Não é só uma maturidade biológica, não é só uma maturidade psicológica, ela é uma maturidade desse ser integral, certo? E aí, Vallon vem falando sobre isso, que a gente, para a criança desenvolver, ela precisa estar com a parte motora, né, em desenvolvimento, por isso que a gente fala, hoje se trabalha muito na escola, né, o desenvolvimento psicomotor, certo? Que antigamente não se trabalhava porque a criança ela tinha todo esse desenvolvimento vinha de casa, né? Então a criança ela não precisava, por exemplo, as crianças antigamente elas brincaram muito na rua, elas correram, elas desenvolveram toda a parte motora que é necessária para aprendizado, né? Subiu em árvore, quem aí não subiu em árvore, quem não brincou na rua, né? Então nós já vínhamos com isso pronto de casa, da família. E aí precisou realmente, hoje a criança precisa estar muito cedo na escola para desenvolver essas questões, tá? E aí Vallon veio falar que, tipo assim, para aprender a gente precisa, né, sim, do nosso corpo desenvolvido e também da nossa mente. E aí ele vem tocar em algo que é primordial. E eu amo o estudo de Vallon por conta disso.
ele vem falar que a aprendizagem ela está diretamente ligado à afetividade, que é o que a gente vem falando aqui, certo? E aí, a gente tem outros teóricos também que vêm tocando nesse processo da afetividade, certo? Então, a gente tem um psicanalista, que é o Winnicott, e ele vem falando que a nossa segurança emocional, lembra que a gente falou que é importante, né, ter segurança emocional para aprender? Né? Essa segurança emocional é o quê? Eu estou em desenvolvimento e eu tenho um ambiente acolhedor que me acolhe mesmo quando eu erro. Porque se eu estou em desenvolvimento, eu vou errar. E aí ele vem falando que nossa segurança emocional, esse nosso amparo, ele vem desde da nossa concepção, quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe. E é de lá que a gente aprende essa segurança, certo? E olha só como é interessante. Quando a criança ela vai para a escola, ela transfere essa segurança emocional que antes era dos pais, principalmente com a mãe, para o professor, tá? Então, porque quem é a nova pessoa aí que vai auxiliá-lo nesse novo ambiente? Quando a criança nasce, quem vai estar ali presente e ensinando sobre esse novo ambiente, de como ele processa, como eu lidar com as emoções nesse ambiente, é a mãe. Depois, quando ele vai para outra instituição, que não é mais a familiar, né? É a próxima instituição, que é a escola. Então, quem vai auxiliá-lo nesse novo ambiente de aprendizado é o mediador, é o professor mediador. Olha a importância que a gente tem aí referente a aprendizado, certo? Então, se eu não consigo fazer essa conexão, aí fica difícil o desenvolvimento. Vocês já devem ter tido a oportunidade de ter uma criança que deu muito trabalho com o professor, não aprendeu no ano anterior, e aí depois ela vai para outro professor, né, que ele se dá bem, e aí ele aprende? Vocês já passaram por essa experiência? Já viram? Eu já vi várias vezes. É exatamente por isso. É problema do professor? Às vezes não, gente, certo? Às vezes a gente não consegue fazer um vínculo com a pessoa, certo? Mas nós, como professores, a gente precisa ter essa percepção que sim, eu preciso ter um vínculo e trazer uma segurança emocional para o meu aluno aprender, né? E aí, quando a gente fala de deficiência, se a gente fala de uma deficiência, ele tem mais, vamos dizer, barreiras para chegar no aprendizado. Então, aí o professor mediador, ele precisa estar muito atento a essas questões, tá? Então, o Winnicott vem falando novamente dessa questão emocional, certo? Dessa segurança emocional que o professor precisa trazer, né? Proporcionar. E aí a gente vai voltar de novo nos 3 pilares da educação, da aprendizagem, né? Que é o vínculo, certo? Esse vínculo que a gente estabelece, o ambiente acolhedor que ele precisa encontrar para aprender e a mediação. Então, quando a gente for falar de deficiência, a gente precisa estar muito atento a essas questões. Estar focado que a gente precisa sim, que nós temos vários modos de aprender, então a gente precisa utilizar, né? Não é só uma repetição, por exemplo, às vezes você vai precisar de muitas repetições para aprender, sim, mas elas não podem ser repetições mecânicas. Luciana, então como funciona isso? Por exemplo, eu estou ali precisando que a criança aprenda as vogais. Então, eu vou colocar ela para treinar a vogal, por exemplo, A várias vezes até ela aprender. E fala, Luciana, mas às vezes eu faço isso na deficiência e não funciona. Por quê? Porque faltou aí o significado. Então, nós podemos repetir isso várias vezes de outra forma, certo? Então, por exemplo, trazendo várias figuras, várias coisas que essa criança gosta, o que criança gosta,
certo? Que tem a letra A para dar significado para ela, né? Fazer várias atividades com essa letra, alinhavo, pintura, escrita com giz, escrita em letra, em letra no quadro, em vários lugares, no quadro, no chão, entende? É uma repetição? É uma repetição. Só que não é uma repetição, né, mecânica, que não traz significado, certo? Então, por exemplo, a letra A de uma pessoa que ela gosta. Então, eu vou repetir várias vezes, mas trazendo significado, trazendo de uma forma acolhedora, divertida, lúdica, que funcionará muito mais, né, do que a repetição mecânica. Que nós aprendemos? Aprendemos, certo? Quem aprendeu de forma mecânica ia aprender de qualquer forma. Agora, a criança que não aprende de qualquer forma, a gente vai ter que descobrir a forma que ela vai aprender. E aí a gente vai, por isso que a gente vai atacar para todos os lados, né? Então a gente vai trazer várias formas de fixar, né? Dela aprender, certo? O que a gente está ensinando. Então é isso que eu chamo vocês, tá? Para estarem aí abertos dentro do processo de deficiência a essa criança, entendendo que a barreira que ela encontra não é a deficiência, mas sim as barreiras do ambiente, né? Esse lugar que, como mediador, a gente precisa construir, que é o quê? Um ambiente de aprendizagem, tá? Então, vamos proporcionar que a nossa escola, que a nossa sala de aula seja um ambiente de aprendizagem, certo? Aonde a gente tem segurança para repetir muitas vezes se necessário e acolher quando eu errar.